Muito boa noite, Rodrigo Franco aqui. Desejo a todos uma excelente live, que seja muito proveitosa. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês e vamos embora. Hoje o assunto está muito legal, a gente vai trocar uma ideia sobre projeções e falsos rompimentos ali, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, sem muita enrolação, na live passada, nós falamos áudio e vídeo, tudo ok? Muito obrigado, obrigado. Na live passada, nós estávamos falando sobre retrações e projeções de Fibonacci. Hoje a gente vai tocar um pouquinho no ponto da projeção e aí a gente vai entender muitas coisas que fazem, às vezes, a gente parar e pensar um pouquinho, poxa vida, será que é só comigo? Ou será que às vezes eu estou interpretando o mercado de uma forma, vamos dizer, talvez um pouco equivocada? Certo? Vamos lá então. Pessoal, quem se recorda, nós falamos aqui semana passada sobre as retrações, bastante nisso, depois a gente falamos um pouco de projeção. Eu vou dar um pouquinho de ênfase aqui na projeção agora, tá? Separei aqui um gráfico, o SDCHF. Nós vamos observar algumas coisas aqui, ó, tá? Vamos lá. Pegar algum ponto aqui e você vai ver que muitas coisas vai fazer sentido na nossa cabeça, ó. Vamos lá, vou pincelar essa questão da projeção, certo? Então, resumindo aqui, o que é uma projeção, para quem não sabe, né? Se eu tenho o ativo, né, ou par, o gráfico, qualquer coisa, em nenhuma determinada tendência, beleza. Se eu quero continuar a minha tendência, eu preciso que esse gráfico, ele, né, dê segmento, mas que ele se projete, ele tenha um alvo, né, ele vai projetar. Beleza, vamos lá. O que nós temos aqui? Essencial para uma projeção, para ela ficar bem bonita, nós tivermos sempre uma formação de pivô. Tá, depois eu vou passar um macete aqui para você que tem dificuldade. Poxa, eu nunca enxergo o pivô num gráfico. Todas as vezes que eu estou olhando ali, todas as vezes, né, que eu estou observando, às vezes eu tenho dificuldade. Vou te mostrar uma coisa muito legal aqui que com certeza vai te ajudar. Ó, então vamos lá. Vou pegar esse ponto aqui do gráfico, tá? Nesse pequeno intervalo aqui, eu estou vendo que o gráfico está subindo, beleza? Tá, eu preciso projetar, então, até onde esse gráfico ele pode subir partindo do ponto que eu estou analisando. Beleza, né? Eu já tenho aqui, ó, uma tendência de alta, certo? Eu preciso fazer o quê, então? Bem prático, tá? Para quem nunca fez, para quem não sabe fazer, ou, né, para quem talvez trace de uma outra forma. Posso ter aqui o meu Fibonacci, retração de Fibonacci, observamos muito aqui semana passada, né? Ponto dos 50%, ó, tá? Para eu fazer uma projeção bem legal, é essencial que esse gráfico ele se retraia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, é um desenho que a gente vai conversar um pouquinho aqui, eu tenho certeza que isso aqui vai fazer sua cabeça abrir, né? Ó, então legal. Eu já tenho aqui o ponto de parada, ó, né? Ó, perfeito, 50% de Fibonacci. Legal. Partindo deste ponto, eu vou deslocar a minha retração, tá? Claro, existem outras formas, já existem outras ferramentas que você já projeta sem fazer dessa maneira aqui, tá? Aqui é a maneira mais básica, mais clássica aqui, certo? Beleza, o que nós temos aqui agora? Eu tenho aqui uma região onde o preço ele me bate em retração, tá? E eu vou projetar isso aqui. Agora, pausa. Aqui, vamos entrar um pouco na parte teórica. Se eu estou projetando, é óbvio que eu quero que o preço vá e ele atinja a minha projeção. Legal. Só que eu tenho que ter na cabeça que pode ser que esse preço não vai. Aí a gente vai começar a tocar aqui talvez em alguns pontos que muita gente sofre. E é normal com isso, né? Faz parte da vida do operador de mercado, né? Beleza. Eu já tenho aqui os meus pontos de projeção. 38, 50, 61.8. Legal. Poxa vida, mas Rodrigo, o alvo é aqui em cima. Aí nós vamos começar a entrar no primeiro ponto
dessa live aqui que eu gostaria de trazer. Eu sei que muita gente talvez vai ficar meio chateado. Poxa vida, né? Você está quebrando ali muito a ilusão, né? O romantismo do mercado. Sim, estou sendo bem direto aqui, ó. O alvo é ali, né? Traçando esta pernada. A gente sabe disso. Porém, se eu tenho pontos aqui importantíssimos, 38,2, eu tenho aqui 50% e 61,8, eu não posso ignorar. Tá, e aí nós vamos falar um pouquinho agora a questão do falso rompimento, certo? Então vamos lá, parte prática aqui, tá? Eu não posso, jamais, eu posso ignorar isso aqui, ó, a região de 50, 61 e até mesmo 38,2, mas principalmente, isso aqui essencial, 50, 61,8, jamais, tá? Vamos lá. Vou abrir um desenho aqui, vamos lá, tenho certeza que isso aqui, agora vai ter muita gente que vai ficar, poxa vida, estou chateado aqui porque quebra-se um pouco aquele mundo perfeito. O que a gente vê quando a gente está aprendendo o mercado, ou muita gente se fala dessa forma para nós? Ó. Olha, em uma tendência de alta, você vai... Né, vamos pregar aqui, ó. Dar um exemplo bem bonitinho aqui, ó. Tendência de alta, vamos fazer aqui uma pernada verde, né? Ó. O preço sobe, retrai a live da semana passada. Muito lindo, né? Sobe, retrai, legal, né? Muito legal isso aqui. Tá. O que é passado para nós? Olha, o preço está subindo, obviamente você quer, né? Se a gente está falando de projeção, eu quero entrar em uma compra. Legal. Olha, compra aqui, certo? Coloque o seu stop abaixo. Legal, compre aqui, coloque o seu stop abaixo, compre aqui, coloque o seu stop abaixo. Perfeito. Gente, vamos parar um pouquinho e vamos pensar uma coisa aqui. Se fosse lindo, perfeito, da forma que eu estou desenhando aqui, acabaria o mercado, porque é muito fácil. Olha, compra, coloca o stop, compra, coloca o stop, compra, coloca o stop. Legal, né? Beleza. O que a gente não conta com isso aqui? Primeira coisa, o gráfico, ele, não vamos falar nunca, mas praticamente ele não anda desta forma. Se fosse assim, seria muito fácil, mas não é, né? A gente que opera o mercado, a gente sabe o quão é difícil, quão errático às vezes é. E às vezes muito complicado ali, falta aquela coisa, poxa, chegou aqui, ó, o preço retraiu, né? Ah, eu quero pagar o melhor preço, eu quero pegar aqui no ponto de retração, né? Vamos lá. Eu compro aqui no ponto de retração, eu tenho um stop curto, tá? Eu vou ter um stop técnico e eu quero, obviamente, que esse preço venha, rompa topo, legal, né? Eu estou comprado ali, perninha azul, e vamos embora. Espera ele retrair de novo, ó. Retrai, eu entro na compra de novo. E perfeito, maravilhoso. Isso seria lindo, mas não é assim, né? Vamos lá, vamos ver isso aqui no gráfico. A gente volta depois aqui para a tela. Então, isso aqui, né? Só para... Seria o sonho. Lindo se fosse assim, mas não é. O que nós temos aqui, ó, quando a gente abre o gráfico? Eita, nós. Ó. A gente já olha um gráfico dessa forma, fala assim, poxa vida, Rodrigo, mas no desenho que eu aprendi ou que eu estava estudando, não tem isso aqui. Lá é assim, ó. Né? E quando a gente vem para o gráfico real, a gente não enxerga isso. Então, aqui é o primeiro ponto que quebra muita coisa na nossa cabeça ou na nossa expectativa. Isso aqui é o gráfico verdadeiro, não é daquela forma, né? Não existe isso, pessoal. Lindo dessa forma, não. Tá, outra coisa. A maior parte do tempo, o gráfico ele não anda em tendência.
Né? Vamos pegar aqui para não falar que, poxa, a gente está falando aleatoriamente. Claro, ele tem suas movimentações fortes, ó. Ó. Aqui, a gente está vendo isso. Baita de uma pernada de baixa. Lindo, né? Ó, tive aqui outra pernada de baixa, legal. Mas na maior parte do tempo, ó, o que nós temos aqui? Gráfico consolidado. E que eu tenho aqui, ó, para trás um pouquinho ali, ó. Eu tenho um gráfico. Caiu, mas não desta forma aqui, ó. Ó. Né? Se eu perguntar aqui para uma criança de 5 anos, esse gráfico que está na nossa frente, ele está caindo ou ele está subindo? A criança vai falar, não, ele está caindo. Legal. Só que qual a forma com que ele caiu? Foi bonitinho? Ó. Ah, aqui eu tô vendo aqui, Rodrigo, é porque você tá fazendo um desenho meio por cima ali e tal. Na prática, vamos olhar isso de perto. Ó. E aí, pessoal, a gente vai começar a enxergar. Trazer ele aqui. Ó, um pedaço. Tá? Nesse exemplo aqui, só nesse exemplo, ó. Óbvio que o gráfico está caindo. Está caindo, né? Legal. Porém, olha a forma com que ele cai. Até então, é lógico que a gente está vendo aqui, ó. Vou até fazer um exercício aqui. Ó. Estampar aqui, ó. Ah, tá caindo, tá. Mas ele deu uma pernada. Aqui, ó. Pode ser que esse gráfico ele poderia subir, né? Vamos lá. Veja como começa a fazer sentido algumas coisas. Olha lá. Ah, ó, nossa, acabou a tendência de queda. Ah, Rodrigo, mas é que ele tá retraindo. Eu sei. Mas se eu falasse para você, talvez aqui, ó, não, o gráfico ele vai cair. Você acreditaria? Né? Talvez não. Por quê? Porque eu tenho uma movimentação forte aqui, relativamente forte na alta. Ó. Ah, Rodrigo, aqui ele rompeu topo, né? Podemos dizer assim. Opa, traçar aqui uma linha. Ó. Ele rompe topo. Ah, agora ele rompeu o topo, ele vai fazer o quê? Ele vai pivotear na alta. E o que acontece? Ó, vamos lá, o que esse gráfico faz? Pelo contrário. Então é claro, né, pessoal? A gente vai ter outros elementos aqui dentro de uma análise. Aqui eu estou falando de uma forma generalizada, né? Para trazer a nossa consciência o quê? Muitas vezes eu estou ignorando o início que a gente começou a live aqui, em relação às minhas projeções. Por quê? Muito desses movimentos aqui, ó, às vezes a gente não precisa tomar um calor, né? Como a gente fala. Vamos pegar um exemplo prático aqui para a gente entender o que a gente está falando. Aqui, ó. Esse exemplo de a própria pernada que a gente usou ali para exemplificar alta, né? Ó. Certo? A gente está vendo que estávamos aqui em uma tendência de alta. Legal. Qual é o problema aqui? Agora sim, eu lhe convido a abrir a mente e observar isso aqui. Ó. Eu sei que talvez, né, análise, muita gente é individual, tal, mas eu lhe convido a abrir a cabeça e pensar nesse sentido. Ó. Muito, né, pessoal? Ó, nós comentamos ali do ponto de retração. Muita gente está comprado aqui. Ó. Ou monta suas posições aqui. E o alvo é na pernada lá em cima, ó, 100% da onda. Né? É aqui em cima. E o gráfico ele te entrega uma operação vitoriosa e às vezes a gente não sai. Né? A gente pode levar para outros lados aqui da live. Ah, não sai pela vaidade, é gostoso, né? Nós, enquanto operadores, a gente tem... Acho que todo operador tem aquela coisa de...
um pouquinho da vaidade, né? Ah, acertei o alvo e a gente vai cair naquela velha questão. Nossa, se você quer operar, quer ganhar dinheiro, aí não vou levar a live para este lado, mas trazendo na forma técnica, isso eu tenho que parar e pensar. Eu tô tendo operações vitoriosas, mas às vezes eu não tô pegando. E se eu lembrar daquele segundo ponto, que a maior parte do tempo o gráfico ele não anda em tendência, mas esperto, ligeiro, eu tenho que ficar ali em determinado ponto. Ou principal, né, que a gente falou, bateu uma região de projeção de 50,61.8, eu não posso tomar esse stop. Ou saindo negativo ali, alguma coisa eu tenho que fazer. Uma parcial, tá? Isso aqui que eu tô falando, pessoal, serve para qualquer tipo de mercado, tá? É claro que se a gente levar isso talvez para um gráfico de ações, essa movimentação é até mais clean, né? Aqui dentro do Forex, às vezes a gente pega um pouco mais de consolidação, o mercado futuro é movido muito à especulação, então eu tenho que talvez ter um olhar um pouco diferenciado ali, talvez, né? Por essa própria especulação do mercado futuro. Por que eu estou falando isso aqui? Muita gente vai pegar esse tipo de análise, vai tentar levar talvez ali para operar dentro da B3 aqui, ou até outros gráficos mais complicados, né? Mas aqui para o Forex é maravilhoso. É maravilhoso essa questão da projeção e do alvo. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui no gráfico. Vamos pensar um pouquinho, né? O título da live está aqui, falsos rompimentos, né? Projeções e falsos rompimentos. Vamos lá. Vamos parar e pensar um pouquinho. Vamos analisar um gráfico. Vou pegar o próprio aqui, o SDCHF, tá? Aqui a gente consegue ver um tanto de falsos rompimentos. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que faz, né, com que a gente olhe um gráfico e fale assim, olha, isso aqui ele tá falhando. A primeira coisa é olhar um tempo gráfico muito pequeno, tá? Nesse exemplo aqui eu estou com H4, ou seja, cada candle aqui equivale a 4 horas, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que o mercado ele trabalha em fractais. Então, talvez o que um gráfico menor, um gráfico muito pequeno está fazendo ali, nada mais é que uma retração, uma correção do tempo gráfico menor. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Beleza, então vamos lá. Ó, o que a gente está, né? Vamos pegar aqui, ó, dessa questão da projeção primeiro, tá? Digamos, ó, né, aula passada, revisão para quem não veio. Ó, eu tenho uma pernada clean, bem legal, ó. Ah, legal, ó, parou ali no 38.2 de retração, né? Bem cravado, né? Ó, fechamento em cima do 38.2, legal. Vamos projetar isso aqui, vamos. Projetar lá, ó, legal, atingiu o alvo 100%, top. Tá, aí, Rodrigo, ele acabou e fez aqui outro, né? Um pivô meio feio aqui, né? Meio feio? Meio feio, né? Uma onda um pouco complexa. O gráfico não deixou de subir, mas né, ele não foi aquela coisa maravilhosa, né? Legal. Vamos lá. Vamos projetar, então. Vamos continuar projetando. Ah, então vamos lá. Ó. Pegar a pernada toda agora, né? Vamos projetar. Ó. Bem aqui certinho, tá? Deixar na linha ali. Pronto. Eis a questão aqui agora, pessoal. Ponto chave aqui da nossa live, tá? Esse aqui é o ponto principal. Pare tudo que estiver fazendo agora e preste atenção nisso aqui, tá? Gente, o porquê 61.8 de projeção geralmente é o ponto que falha. Esse exemplo aqui que a gente está na tela, tá? Olhando, claro, uma pernada isolada. O que nós temos aqui de extrema importância? Um pouco feio, mas eu tenho uma formação de um pivô aqui, ó. Certo? Tá. Vamos lá, então.
primeira coisa, se eu estou aqui, ó, tá? Ó, eu estou em uma região de topo, cabeça de pivô, eu tenho que entender que é a falha. Por quê? Nós não aprendemos o seguinte, ó, muita atenção. Não se compra topo, né? Topo é lugar de venda, fundo é lugar de compra, toda aquela coisa padrão, certo? Que não está errado. Se eu trazer isso para dentro do gráfico, eu tenho que entender o seguinte: aqui vai ser a região onde vai haver uma briga, certo? Vamos lá, pessoal. Mercado é formado de quê? É uma constante disputa de compradores e vendedores, certo? Tem que haver uma contraparte. Para um vender, outro tem que querer comprar e vice-versa, né? A gente vê isso no gráfico aqui, poxa, velas positivas, no caso aqui verde, velas negativas vermelha. Legal. Então, se eu estou projetando, ó, como tudo começa a se alinhar, se eu tenho aqui uma região de topo, certo? Ela vai servir para quê? Para a minha região de alvo. Tá, legal. Se a gente já falou que o mercado ele tende a projetar, mas não que ele seja obrigado a ir. Então nós temos aquele detalhe, olha, o mercado ele não é meu empregado, né? O mercado, a gente estuda probabilidades para que ele vá e faça determinada coisa, mas isso não significa que ele vai fazer. E aí eu tenho que estar preparado para isso, né? Legal. Se aqui é o meu ponto de referência para a minha projeção, eu tenho que saber que aqui vai ter briga, aqui vai ter defesa. O que a gente acabou de falar? Quando a gente aprende ali o básico, olha, o topo não é lugar de comprar. Por que topo não é lugar de comprar? Porque é um lugar caro. Muito simples, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu falar para você, eu estou vendendo esse mouse aqui, ó. E eu quero quanto nesse mouse? Eu quero vender ele para você por, sei lá, né? Meu mouse aqui é um mouse muito bom e eu vou te vender ele por R$300. Você vai falar, ô Rodrigo, tá muito caro. Não. Aqui eu não vou comprar, tal. Aqui se ele tivesse mais barato, alguma coisa assim, eu até compraria, mas aqui não me interessa. Ou seja, está caro, está no topo. Eita, então aqui o que acontece? É onde a força vendedora ela tende a empurrar o preço para baixo. Normal. Só que como que eu vou saber isso? Aí tá a grande sacada. Em que região, talvez, dessa projeção eu estou? Ó, vamos lá. Se eu estou aqui, ó, vou projetar a pernada. Eu bato o olho aqui. Eu vejo o seguinte, ó, estou em uma região de 61,8 de projeção, tá? Aqui, pessoal, nós temos duas situações. Digamos que, tá, eu não vou operar contra a tendência. Vamos pegar desse princípio, né? O gráfico está subindo, eu não quero vender, né? Eu só quero operar aqui a favor da tendência. Então eu quero comprar, né? Lembra aqui, ó? Agora começa a fazer um pouco de controvérsia na cabeça, né? A gente vai falar assim, poxa vida, mas o desenho ali não era assim, Rodrigo, ó. Não era aqui que a gente comprava, vou marcar em amarela. Não era aqui que a gente comprava, deixava o stop no fundo, e aí comprava de novo e deixava o stop no fundo? Sim. Está correto, não estou falando que está errado. Só que o gráfico aí que a gente vem aqui, ó, o gráfico ele não é assim. Ele não é bonitinho ali, ó. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer uma pernada verde aqui para ficar bem padrão, bem didático, ó. Eu tenho uma pernada de alta, eu tenho uma retração. Concorda? Aqui, ó. Mesmo ponto, ó. Não é aqui que era para comprar?
Não é aqui que era para comprar? Né? Então, assim, faz aquela coisa, poxa vida. Tá, então você tá querendo dizer que é errado comprar no topo? Não, não tô falando isso. Mas aqui é onde eu tenho que prestar atenção o seguinte: se eu sei que eu tenho uma pernada bem traçada ali de Fibonacci, tá? Eu tenho uma região interessante. Pegando só essa parte, a gente vai voltar no gráfico e depois procurar pontos no gráfico. Mas só para a gente pensar aqui, ó, se eu sei que ali é uma região de cabeça de pivô, uma região da pernada de alta, é um topo anterior. Aqui é onde não tem problema comprar, mas é onde eu tenho que comprar e eu não posso aceitar o preço para trás. Aqui eu tenho que comprar e o preço ir. Porque eu sei que esse preço ele pode voltar. Ah, mas eu tô com um stop aqui. A gente sabe isso. O stop tá aqui, ó, né, embaixo, padrão, aquela coisa. Se eu fosse considerar talvez o stop técnico, ele seria aqui embaixo, ó. No último fundo validado, tá? Não, que no caso não é este, ó. Certo? Não é esse aqui. Tá, então, vamos lá. Nesta região de 50% 61,8, eu jamais posso aceitar o preço para baixo, porque aqui é briga. É briga, não adianta, tá caro. Lembra do exemplo do mouse? Tá caro, eu não vou querer pagar aqui R$300 no mouse, por exemplo. Nesse aqui não, né? Então não tem um interesse ali, comprador. Aí o que acontece? Ah, tá vendo porque topo e fundo falha? Não é que topo e fundo falha. Mas eu tenho que saber que aqui eu já levei esse preço lá de baixo. Né? O mercado já levou, melhor dizendo, né? Corrigindo, o mercado trouxe o preço aqui. Então, eu não posso. É uma região que não dá para bobear. E pior, né? Aí entra na questão das projeções. Se eu estou comprado no melhor ponto aqui de retração, jamais. Aqui, inaceitável, tá? Na minha opinião, claro. Eu levar um stop desse, ó. Né? Qual é o padrão? Ó, olha aqui, tá na nossa frente aqui, ó. Ó. Comprei aqui em cima, o stop tá onde? Ah, tá no fundo ali. Lembra do desenho? O que aconteceu? Ah, eu venho aqui e sou estopado aqui, ó. E você teve uma operação que te deu lucro e você não fez nada. Né? Então, esse é um ponto assim fundamental. Eu tenho que saber que região de 50% e 61,8 é região onde vai ter briga. Por isso que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro do Fibonacci das projeções. O que nós temos aqui? O porquê 61,8? Geralmente, os 50% é onde ele tem uma explosão, tá? Os 50% da projeção. A gente vê isso aqui nesse exemplo aqui, tá? Deu certo que a gente conseguiu pegar um exemplo aqui aleatório e deu certo. Ó. Os 50%, nesse caso, tá? O nível de 50%, ele teve uma vela forte, uma vela de força, ali, aquela fecha acima, tá? Do meu topo. Certo. O 61,8, aqui, ó, é onde que ele vai falar o seguinte. E aí, vamos voltar e testar a cabeça do pivô ali, o topo? Vamos. Não, daqui eu não volto mais. Aqui eu quero ir para cima e eu vou direto pro meu alvo ali, ó. Aqui é o ponto decisivo, porque para chegar no 61,8, obviamente, eu tenho que ter passado a metade ali, ó. Ó. Óbvio, né? Eu tenho que ter passado o topo. Só que muitas vezes esse preço ele não vai chegar lá. Então já se protege ali nos 50%. Mas o 61,8, pessoal, inclusive, é um dos pontos para trabalhar o contra-tendência, tá? 61,8, 127 de projeção também, certo? Mas o 61,8, fundamental, guarde isso na sua cabeça, tá? Guarde isso na sua cabeça. E aqui nós temos também uma outra situação agora,
tá? Olha como é interessante identificar uma boa pernada, né? Olha como o preço ele trabalha nas regiões de projeção, tá? Ó, ele trabalhando aqui no 38.2. Não, eu quero ir para cima, eu quero ir para cima, eu quero ir para cima, tá? Então, pessoal, guardem isso, 61.8, 50%. Agora eu vou passar aqui um macetezinho. A gente saber identificar pivô é muito importante, né? É bem, vamos dizer assim, fundamental. Tá. Claro, né? Primeira coisa, para me identificar um pivô, eu tenho que procurar uma pernada limpinha, bonitinha. Aqui nós temos um exemplo, ó. Né? Ó. Bem certinha, né? Claro, nem sempre vai ser assim. Que bom se fosse, né? Que bom se fosse dessa forma, seria muito fácil. Mas não é, né? Então, beleza. Então, ok. Eu tenho que identificar uma pernada limpa, clara. Depois eu tenho que identificar uma retração, tá? Mas o ponto-chave aqui, você quer saber se eu estou trabalhando em uma região de pivô ou não, se teve um pivô ou não, aqui tá o ponto-chave. Deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui, guarde na sua caixinha de ferramentas, quando você for operar. Isso aqui vai te ajudar. Deixa eu só achar eu perdi aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá? Mais ou menos por aqui. Acho que era aqui. Ó. Eu consigo identificar um triângulo aqui, ó. Tá? Nem sempre ele vai ser bonitinho, perfeitinho, aquela coisa, né? Linda. Que bom se fosse, mas não é, tá? Eu consigo identificar um triângulo assim, ó. Ó. Consigo. Legal. Tá. Então eu posso considerar esse aqui um pivô? Eu, Rodrigo, considero. Fez né? Está pivoteando para a alta, né? Beleza. Aqui já é uma outra questão, ó. Corrigiu muito, subiu. Só que, ó, ele não pivoteou bonitinho, né? Ele está trabalhando a cabeça do pivô. Ó, vamos aproveitar aqui e vamos pegar esse exemplo que a gente acabou de passar aqui. Vamos jogar aqui nessa perninha só para a gente ver. Ó, 38.2, né? Deixa eu ajustar ali direitinho. Beleza, vou projetar essa perna para cima. Aqui, pronto. Olha lá. Olha a região, né? Uma pernada pequenininha, só para a gente ter uma noção de como é forte o que a gente acabou de ver atrás. Ó. Olha a região de 61.8, 50% da projeção, né? Se essa perna tivesse corrigido até os 50%, melhor. Não corrigiu, não tem problema, tá? Olha que bonito aqui. A gente acabou de ver. Olha como o preço toma choque ali, ó. Uma briga constante. Tá, outra coisa que a gente falou, ó, projeções, ó. Eu identifiquei uma pernada, identifiquei. Ela tá clean, eu consigo ver o preço indo para alto aqui, nesse ponto? Sim, ó. É alvo ou não é alvo? Posso trabalhar ali. E agora a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão assim, tá, Rodrigo, mas então eu nunca vou poder trabalhar, pegar uma pernada completa ali? Não, não é isso. Só que eu vou ter que trabalhar o quê? O meu gerenciamento de risco. Certo. Vamos lá. Se eu vou entrar aqui, se eu consigo entrar no melhor ponto e consigo levar o preço aqui até os 50%, 61.8%, legal. Tá, beleza. Eu entrei aqui, digamos assim, ó, entrei com a minha mão cheia ali. Legal. Quando ele chega no 50%, 61.8%, eu tenho que descarregar, fazer uma parcial. Para quê? Diminuir o risco. Mas qual risco, né? O preço ele tá indo bonito. A gente acabou de ver no exemplo ali que o preço, a falha do movimento. A gente vai trabalhar isso aí já. Ó, digamos aqui, ó. Comprei aqui, tá, né? Digamos a minha mão, vamos dividir ela em 3, né? Mão cheia, chego aqui em cima, eu tiro, né? Metade da mão. Beleza, né? Ou tiro aqui 2/3 da mão. Para quê? Eu tenho lucro neste ponto, ó. Eu tenho lucro aqui,
Ah, Rodrigo, mas eu quero trabalhar alvo, não tem problema. Mas e se o preço voltar aqui e me tirar? Tá tranquilo, eu tenho lucro no bolso, tá? E se esse preço não voltar, legal. Ah, mas o que acontece, né? A gente sempre fica com isso na cabeça. Ah, tá vendo? Se eu não tivesse feito a parcial, eu tinha pego, né? Aqui toda essa pernada. Tinha. Só que a gente acabou de falar. A maior parte do tempo o preço não anda nem tendência. A maior parte ele anda ali meio lateral, meio travado, né? E depois que o gráfico foi, é muito fácil a gente olhar, nossa, tá vendo? Se eu tivesse feito isso, só que a gente nunca vai saber. E eu tenho que me proteger. Meu capital, 50%, 61,8, ó. Bateu, beleza. Eu vou tirar o que ele é? 1 ou 2 terços da minha mão. Eu diminuo o meu risco. Tá, aí eu posso trabalhar meu stop técnico, talvez. Ó. Vamos lá. Se eu tenho lucro no meu bolso e eu sei que talvez o meu stop técnico é aqui embaixo, né, nesse exemplo, e eu falo assim, poxa vida, eu não aguento segurar esse stop até aqui, ou se eu tomar esse stop, eu vou acabar tendo um desfalque aqui no meu capital, vai ficar difícil de eu trabalhar, né? Como é que eu faço? Eu tenho esse mecanismo das parciais, ó, né? Faça parcial. Gente, né? É o que a gente tá falando. Não tenha vergonha. É gostoso acertar alvo? Sim, é gostoso. Todo mundo gosta. Mas não tenha vergonha. O importante é o quê? Eu trazer capital para o meu bolso, né? Eu bati ali, eu guardei, eu diminui o meu risco. Ah, mas se o preço voltar aqui agora, Rodrigo, e me tirar, não tem problema. Um pedaço eu peguei para mim. Não tem problema, tá? Por que eu tô falando isso? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, esta pernada, tá? Esquece aqui, vamos olhar aqui isoladamente esse pedaço do gráfico, ó. Digamos, olha, eu vou comprar aqui a vela, tal, não sei o que, né? Vou bater os 50%, vamos pegar aqui essa movimentação, né? Olha lá, Rodrigo, ó, você falou ali na live passada, né, que deixa eu achar aqui, olha lá, ó. Aqui os 50% é o melhor ponto, tal, não sei o que, né? Ó. Ali, o preço veio, bateu 50%. Bateu, olha lá. Ó. Tô considerando essa vela grande que tá essa pernada. Mas aí, ó, o que acontece? Eu não quero levar esse stop, ó. Né? Eu não quero levar, eu não posso levar. Mas aí eu não vou entrar na operação por medo? Não, né? Eu vou entrar o quê? Se eu tô num ponto muito ruim, eu entro com 1/3 da minha mão. Por quê? Porque eu sei que ele pode falhar. Vamos projetar isso aqui só para a gente ver. Digamos, né, lá, ó, eu tenho uma pernada, o preço recuou. Vamos projetar. Só para a gente fazer o exercício junto aqui, ó. Ó. Ali. Por que a gente está comentando aqui que a projeção ela é importantíssima e serve para proteção, né? Poderia colocar ali projeção / proteção. Ó. Compraria aqui, né? Ó, compra e eu tenho um alvo de 38,2. Aí é claro, né, que depois aqui, ó, que o gráfico tá aqui, deve ter muita gente falando, mas aí eu não compro, não sei o quê, porque o stop técnico é ali embaixo. Eu sei disso aí. A gente sabe. Só que como esse preço parou aqui, ó, ele também poderia vir ali para baixo e acabar com tudo. Você toma um stop grande, gigantesco, desnecessário, sendo que talvez daria para você se proteger ou até mesmo, né, nesse caso aqui, pouco, mas colocar um lucro no seu bolso. Né? Vamos fazer junto aqui, ó. Vamos pegar um gráfico. Vou pegar aqui, ó. Quer ver? Um CAD, o SD CAD. CADzinho. Ó. Estava... Vamos pegar aqui essa pernada, ó. Tá? Vamos lá. Aí eu tenho outras coisas, tá? No contexto. A gente já vai entrar ali nessa questão agora um pouco mais profunda dentro das regiões do gráfico. Mas até o momento, pessoal, repara uma coisa, ó. Nós começamos ali a falar de projeção, a gente falou da questão das parciais, a gente falou a questão de pivô,
né? A falha do rompimento ali, né? Por que falha? É briga, né? Vamos pensar aqui, ó. E agora, já a gente vai entrar dentro da questão das regiões gráficas, certo? Em que região eu estou fazendo todo esse trabalho? Porque às vezes eu estou fazendo tudo isso numa região péssima. Eu sei, talvez, né, a live hoje vai fazer que muita gente fica pensando, né? Talvez vai ser aquela live reflexiva. A gente vai dormir e vai falar, poxa, sabe que é verdade? Ó, vamos lá. Digamos que por alguma hipótese, tá? Por algum motivo, eu quis comprar aqui essa pernada. Certo? Ó. Quis comprar aqui, tá? Vou até diminuir o tempo gráfico. Nesse caso, ó. Vou jogar aqui no H1, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui dentro do CAD. Ó. H1, melhor ainda para dar esse exemplo. Nós temos aqui, ó. Tirar. Olha o que a gente acabou de falar, né? Aliás, nós estamos comentando o tempo inteiro aqui essa questão de que o gráfico, na maior parte do tempo, ele não anda em tendência, né? Olha aqui. A gente olha um pedaço desse, ó. Poxa, depois de uma pernada dessa aqui, em uma região de fundo, a gente já vai comentar nesse assunto. A gente comentasse assim, olha, esse gráfico vai voltar tudo. E vai, às vezes, vai te dar um stop. Talvez seja difícil até de acreditar. Falar, não, depois de uma pernada dessa aqui, eu não tem como, Rodrigo. Veio forte, ó. Eu já tenho aqui, se eu for trazer para outro contexto, né? Nós temos aqui, ó, o preço rompendo uma região de consolidação. Ó, vou pegar aqui, ó. Eu tenho o preço rompendo uma região de consolidação. Eu tenho que o pullback na região de topo da consolidação. Ó. Se eu for trabalhar agora aqui aberturas e fechamentos, tá? Na próxima live, já deixo aqui o convite, tá? Pra gente... Nós vamos comentar um pouquinho de gráfico de linhas ali, alguma coisa assim, que vai ser bem legal. Na próxima live eu vou trazer isso aí. Mas nós observamos o que? Como o preço ele respeita aberturas e fechamentos, ó. Quer ver? Vou marcar. Aberturas e fechamentos. Ó. Como o preço ele faz o pullback ali e dá outra pernada. Então, talvez, se a gente comentasse, aqui é um ponto para compra e tal, né? O preço ele pode começar a reverter. Legal. O que eu tenho aqui? Vamos projetar essa pernada? Poxa, se eu tô, né, nessa região, aqui ele fez pullback, essa pernada tem que ir para cima. Vamos projetar. Vamos lá. Né? Eu espero o preço aqui, ó. Lembra que a gente comentou? Região de 61,8, 50%, ó. Região, certo? Ó. Região, isso quer dizer o quê? Eu não preciso ter necessidade do preço tocar ali, 61,8. Exato. Tocou. Não, ele vai trabalhar a região, tá? Então, ó. Vamos projetar a pernada. Aí, projetamos. O que a gente comentou ali? Às vezes o preço ele não vem nem no 61,8. Tá? Depois de uma pernada limpa dessa aqui, muito difícil falar, olha, o preço ele não vai, pelo menos ali, tentar furar a região de topo. O que o preço faz? Ó, ele vem e perde fundo. Cara, e aí o que a gente comenta? Como você vai comprar aqui e não vai sair? E olha como ele usa a própria projeção depois para trabalhar. Vai ter gente que vai olhar isso aqui, Rodrigo, para quem enxerga figuras gráficas, né? Isso aqui é um W, tal, né? O preço teria que subir e tal. Vai ter N coisas ali, né? Então, assim, né? Alguns dos pontos. Guarde isso, pessoal. 50%, 61,8.
fundamental, tá? Nesse mesmo exemplo, vamos aqui, ó. Aqui ele tem um monte de... Nesse pequeno espaço aqui de tempo, né? Vou pegar aqui, ó. Beleza. Preço. Ó. Vamos projetar? Pernada de baixa. Ó. Certo? Ó. Projetei. Tá? A partir do ponto ali, tá, pessoal? Importante aqui, a partir do ponto de projeção, tá? Eu tô falando ali o 61.8 que nós demos exemplo agora há pouco, quando ele rompe a cabeça do pivô ali, né? Então é mais forte, um sinal gráfico ali, mais, né, pancada. Mas também serve aqui, ó, dependendo da onde você está projetando, né? Opa, ficou feio aqui, deixa eu voltar. Ó, apagar aqui, ó. Se eu estou projetando aqui, ó, tá? Eu sempre vou projetar a partir do fundo, né? Ou do topinho imediato. Olha onde o preço para, 61.8, ó. Aí eu trago para outra questão. Tá, aqui eu já sei que é uma região de fundo. Vamos tirar o zoom desse gráfico aqui? Tá, mais uma vez, ó, olha como no mesmo ponto ele fez, né? Houve a bipolaridade ali e tal, né? A mesma coisa que ele fez aqui para baixo, ele fez para cima ali depois. Rodrigo, mas aí o alvo dessa pernada aqui era ali embaixo. Eu sei, o alvo é aqui, ó. Só que o preço não veio. Só que ele te deu dinheiro. Mas aí eu não peguei porque é alvo e tal. Aí é outra história. Mas que é um trecho do gráfico que ele te deu a possibilidade do ganho, sim. Eu tenho certeza, pessoal, vocês vão sair dessa live aqui hoje com isso na cabeça. Eu sei que vai ter gente que pode sair chateada aqui. Poxa vida, né? Será agora eu só vou sair no 61.8 e tal, mas eu tenho certeza que isso aqui tá abrindo a cabeça de muita gente e às vezes enxergando assim, muitas vezes, poxa, eu já tive vários trades que já me deu lucro e eu não saí, me deu lucro e eu não saí, me deu lucro e eu não saí, tá? Então guarde, vocês vão gravar isso na cabeça, 50% 61.8 de projeção. É fundamental. E agora nós entramos aqui dentro do gráfico em uma outra questão, tá? Aproveitando, pessoal, tem o QR Code aqui abaixo de mim, tá? Abra sua conta na ABC Financial Group, tá? Excelentíssima corretora de Forex aqui, ó. Gente, agora vamos lá. Agora vamos olhar um pouco no macro, certo? O que nós temos aqui, ó? Agora sim, eu tenho que olhar em que ponto eu estou fazendo essa projeção. E será que não é um ponto de falha? Certo? Lembra do exemplo do mouse? Eu acho que aqui também, às vezes está tão barato, que aqui vai acontecer o seguinte, ó. Olha, eu não vou te vender por esse preço. Por quê? Porque está muito barato. Para mim não é interessante vender aqui. Eu vou levar prejuízo se eu te vender esse mouse aqui, sei lá, talvez a R$10. Não, para mim é muito barato aqui, eu não quero vender. Então eu tenho que olhar tudo isso aqui no macro agora. Lembra que a gente comentou que o mercado ele é fractais, né? Então eu tenho ali uma pernada dentro de outra pernada, dentro de outra pernada, dentro de outra pernada. E eu tenho essa movimentação aqui, ó. Se eu olhar, ó, tirando o zoom agora, a gente consegue ver nitidamente, obviamente, né, que o preço ele vem de uma pernada de baixa aqui, ó. Obviamente, né, uma pernada de baixa. Então talvez aqui, ó, eu procurar, né, só que vamos diminuir mais ainda, ó. Perdão, vamos aumentar mais ainda o gráfico, ó. Pronto, gráfico diário, ó. Vamos ver em que região a gente está desse gráfico? Olha como é importante. Lembra? Lá no início a gente comentou, olha, muito que faz a gente
errar e levar violino e muita coisa, tempo gráfico pequeno demais. A gente precisa olhar o macro, o que está acontecendo. Se eu tenho algum ponto importante? Sim, eu tenho que, neste caso, ó, esse topo, ele me chama atenção. Tá? Eu tenho outro topo aqui que me chama atenção. Eu posso tratar de forma, talvez, igual. Ó, toda essa região aqui. Ó. Tá? Beleza. Então, o que eu posso fazer? Eu já jogo uma linha ali. Ó. Tá? Ó. Eu tenho uma região aqui no gráfico onde o preço tomou choque. Tá? Quando ele chegou, ele tomou choque. Olhando um gráfico diário, né? Eu tô, neste caso, por exemplo, aqui, praticamente um ano de gráfico a gente tem aqui na tela, né? Mais até ó, janeiro de 2024. Então, a gente tem quase um ano e meio. Tá? Olha esta linha que a gente acabou de colocar aqui, como o preço faz pullback nela. Certo? Aí é a questão, né, de topo e fundo, aquela coisa. Poxa, aqui era um topo, ó, um topo rompido, olha lá, rompeu, fez o famoso pullback. E aí, vai respeitar ou vai voltar, né? Nesse caso aqui a gente tá vendo, poxa, lógico, o preço, né, estourou, mas aqui ele, ó, né, tomou choque, ó, não adianta. Aí vem a expressão, pessoal. Olha, só vou esperar um pivô acima de tal ponto, porque o pivô ele vai ser a confirmação, tá? O conceito da mola. A mola estica, a mola recolhe, a mola estica. Se a mola for continuar aqui a movimentação, tá? Aqui levando no lúdico um brinquedo, aquela mola mania, esticou. Se ela vai continuar, ela não pode recolher mais. Tá? Por isso que é importante esperar. Se eu tenho uma região forte, eu tenho que esperar um pivô para cima. Né? O pullback ali na região, importantíssimo, importantíssimo, essencial, diria, tá? Após o rompimento, sim. Ó. Aí a gente consegue trazer essa questão até para um outro contexto, né? Olhando mais de perto aqui, ó. O que a gente nota? Ó, vou pegar esse pedacinho aqui, tá? Aqui, ó. Região, tá? Do topo, ó. Topo anterior. Legal. Eu tenho, ó. Aqui a gente tá olhando um gráfico diário, né? Claro, se a gente jogar dentro do H1, do H4, a gente vai ver essa movimentação aqui. O gráfico trabalhando dentro do gráfico, né? Olha que legal. Se eu tenho aqui, ó. Uma região de topo, ó. Presta atenção como começa a fazer sentido. Ó. Entendo. Voltou um pouco aqui? Sim. Né? É o que a gente está trabalhando. Ó. Aí eu vou trabalhar, né, que nós comentamos muito aqui a questão da retração. A retração é importantíssima. Mas agora, para a continuidade da alta, espetacular. Ó. Apagar aqui, né? Eu tenho uma região, ó, que o preço ele respeita aqui, ó, ele respeita, ele não passa. E ele fura essa região, ele monta ali um pivô. Certo? Pivô de alta, ó. Ah, agora sim, eu já dou a fuga da região de briga, né? Briga, ó. Que a gente comentou ali, é briga, briga, briga. Né? Nada mais é do que vendedores e compradores. Uma das pontas vai ganhar. No caso aqui, a tendência pegou para alta e beleza, né? Vou mostrar outro ponto ali, o pivô que a gente vê para baixo, que é a tentativa, né, de montar o pivô. Ó. E beleza. Aqui eu tenho entradas de compra mais firme. Ó. Porque ele já não falhou o topo. Né? O título ali, falsos rompimentos, que a gente está comentando. Ó. Tem a região já marcada e muito bem marcada. Com vela de ignição. Ó, onde, Rodrigo? Aqui, ó. Ó. Uma vela de força em uma região de briga, fazendo pullback, ó. O preço voltou.
né? É aquela coisa, pô, vamos lá, vamos testar o topo. Será que ele vai, vamos passar? Vamos, né? Os compradores falando, uau! Os vendedores falam assim, aqui não vai passar. Tá? Aqui tá muito caro, eu não quero que está muito caro. Ó, joga o preço para baixo. Fala assim, não. Eu demorei muito para passar aqui, ó. Isso que eu tenho que imaginar. Pessoal, é sério, parece assim, nossa, tá, né? Mas a gente tem que imaginar isso, ó. Que a constante briga de vendedores e compradores, ó. Demorei muito para passar, ó. Tentei passar aqui, devolveu, né? Depois não consegui nem chegar lá em cima. Tal. Foi de novo. Olha que alta perfeita aqui, essa movimentação. Perfeita, ó. Perfeita movimentação de alta. Nós temos aqui, ó. Linda. Praticamente, olhando aqui, né? Sem rompimento de mínima. Praticamente. Todas positivas sem rompimento de mínima. Legal. O preço toma uma pancada aqui em cima. Você fala assim, cara, mas não era para tomar aqui. Depois de uma queda dessa, de uma alta dessa, perdão, né? E aí, é claro, a gente vai trabalhar aqui a questão. Ah, mas tem que esperar o preço retrair, tal. Eu já estou, né, contextualizando outra, que é o ponto da região que a gente está trabalhando. Tá. O preço toma outra pancada. O que eu tenho que pensar? Acha que quando ele chegar ali de novo, passar, depois de uma, duas, né? Olhando um gráfico diário, né? Claro que dentro dos fractais, de um tempo gráfico pequeno, foram, né, inúmeros toques aqui na linha. Depois que o preço rompeu com expressão, os compradores vão deixar barato, que não vai. Não vai, cara. Tá? Oi, Vano! Boa noite, tudo bem? Imagina! A live vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada. Seja muito bem-vindo aí. Então, eu tenho que ter isso na mente, tá? Aqui não vai ficar barato. E aí sim eu entro. Olha a diferença de eu esperar um pivô, né? Eu espero uma formação de pivô após uma região de briga. Aí sim eu tenho minha tomada de decisão, né, para compra. Vamos lá. Ó, para que a gente colocou a linha ali? Para ver que ponto nós estamos agora do gráfico, tá? Olha, olhando, né, mais para trás, a gente consegue ver aqui, ó, até nem tinha reparado nisso, como essa linha que a gente colocou é mais importante ainda. Para trás ela teve mais toques ainda. Olha. Ou seja, é um ponto extremamente delicado, é um ponto extremamente sensível aqui, essa parte do gráfico. Eu tenho que ter isso em mente, não tem jeito. Vamos trazer para os dias atuais agora? Imagina, mano. Imagina, que isso. Muito obrigado aí pela companhia de sempre, Vano. Obrigado, muito obrigado. Ó, se a gente trazer aqui pro dia atual, pro momento atual, nós temos a linha aqui, ó, tá? Ó, olha aqui, pessoal, como a gente, nesta região, o que não é briga aqui, ó. Ó, rompeu para baixo, não, vamos devolver, ó, olha a força na alta. Ó, talvez um dos pontos mais difíceis de se operar um gráfico. E aí eu estou te provando aqui, ó. Eu estou te provando que ainda num ponto, vamos dizer assim, talvez de extrema dificuldade, onde eu tenho ali uma região de altíssimo interesse de defesa, tá? Aqui eu tenho pontos em muitos compradores. Olha, aqui eu demorei para passar, lembra lá atrás? Eu não vou deixar o preço voltar aqui. Pro outro lado, eu tenho aqui uma pressão vendedora absurda, querendo empurrar o preço para baixo, ó. Ó, eu tô vindo de uma queda, não tem jeito. Não tem como aqui. Mas eu tenho que saber
que a região que eu estou trabalhando é uma região extremamente delicada. Partindo disso, quando eu tomo a decisão de comprar ou vender aqui, aí eu uso a questão da projeção a meu favor. Aí sim, jamais, em hipótese alguma, eu vou ter que deixar que o preço voltar em uma projeção de 50 e uma projeção de 61,8. Jamais, porque eu sei que aqui talvez eu não tenha o cenário para procurar uma pernada. Uma onda 3, por exemplo, né? O que é uma onda 3? Eu tenho que esticou, recolheu, esticou. Tá? Talvez eu não tenha esse cenário, mas isso não significa que eu não possa ter um trade vitorioso aqui, ó. Né, pessoal? Então, assim, isso eu tenho certeza que faz a gente abrir a cabeça de uma maneira que não tem como olhar o gráfico da mesma forma. Não tem como olhar o gráfico da mesma forma, né? Se a gente entender isso, tá? A gente já tá indo para 1 hora de live, a gente já tá finalizando. Mas se a gente entender essa questão, pessoal, uma coisa, o mercado, ele não é o nosso empregado, ele não é nosso empregadinho, tá? Eu tenho que extrair o máximo que eu conseguir do mercado, mas ele não é obrigado a fazer o que eu quero, tá? Segunda coisa, eu não preciso aqui ter medo de fazer operação. Poxa, eu tenho que fazer uma boa análise direitinha, né? Claro, obviamente, o stop faz parte, né, do mercado. Nós temos ali o mercado, o próprio nome já fala, é um mercado, né? Sempre comento isso. Vai em qualquer mercado e fala pro proprietário assim: você tem 100% de lucro? Tudo que você compra, você vende. O que ele vai te falar? Lógico que não, querido. E ele vai falar para você: olha, eu tenho aqui, tem uma taxa aqui que acaba perdendo. É um produto que compra e venceu, é um produto que deu defeito, eu não consegui trocar com o fornecedor, tal, é uma coisinha ou outra, né? Ou seja, vai ter... Para que eu estou fazendo questão de falar isso aqui? Porque vai ter, às vezes, que vai dar errado. E é normal. Tá? Até aquela brincadeira, né? Eu estou te contando que o pessoal não te conta. É aquela brincadeira. Poxa, porque não é linda. Vai ter aqui o momento que vai falhar. Você vai talvez comprar no 50%, no 61,8 e vai tomar um stop e tá tudo certo. Às vezes você vai comprar uma boa análise e o preço ele não vai atingir ali. Ele não vai atingir talvez nenhum ponto de projeção. Está tudo certo. Isso não tem problema, tá? Só que eu tenho que abrir a minha cabeça. Eu tenho que abrir a minha cabeça, porque às vezes a vaidade e a ganância, que aí é um dos piores problemas que nós temos aqui no mercado, está me segurando de ganhar dinheiro. Né? Um pedaço talvez terrível, olhando aqui, poxa, ameaçou que é para baixo, foi para cima, ameaçou que iria para cima e veio para baixo. Poxa, mas será que eu olhei, será que eu tive o trabalho de olhar aqui, ó? Jogar no tempo gráfico maior, volta lá no início da live que a gente comentou, tempo gráfico maior. Nesse exemplo que eu estou colocando agora um gráfico semanal. Né? Poxa, o semanal já vi que tomou choque aqui, ó. Poxa, dali, do rompimento do topo, foi onde o preço pegou pressão, veio para baixo. E eu tô exatamente nesse ponto aqui. E é justamente aqui que eu vou fazer questão de pegar uma pernada onda 3, 100% de projeção, 161 de projeção, né? 161, tá, pessoal? Não é o 61, é 161 de projeção, um número muito utilizado. Será? Né? Por que eu tô falando? Porque talvez muita gente que não vai fazer operações, né, olhando um gráfico mensal, olhando um gráfico anual, talvez, né? Eu sei, é muita coisa, muito tempo. Sim, a maioria, talvez, de nós, estamos olhando aqui um gráfico H4, H1, né? Ou seja, 1 hora, 4 horas, eventualmente um gráfico aqui de 15 minutos. Né? Claro, quanto menor o tempo gráfico, maior é o número de ruídos. Normal, ó, se a gente olhar aqui o 15 minutos, pessoal, estamos quase encerrando, tá? Aguenta aí que a gente já está quase encerrando. Se a gente olhar um gráfico aqui de 15 minutos, por exemplo, ó,
eu vou ter essa situação aqui, se a gente olhar, a grosso modo, olhando aqui, abrindo o gráfico, esse momento, ó, eu tenho aqui ó, e aí eu te pergunto, faça a mesma pergunta. Você vai comprar aqui, você vai ver o preço ir lá em cima, testar a região de topo, onde que eu já sei que tenho briga, e eu vou deixar esse preço voltar tudo, tomar um stop aqui, ou pior, tomar um stop lá embaixo, sendo que o preço entrou e me deu lucro na operação. A gente pode filtrar, mas aqui foi muito pouco, tudo bem, tem operações maiores. Mas isso, pessoal, eu gostaria de encerrar a live de hoje fazendo a gente pensar um pouquinho, tá? Pensa o que a gente está fazendo. Cuidado, ganância, né? Ganância estraga. Ganância estraga. Então, atenção nisso, tá? Guarde isso com você. 61.8, 50% de projeção. Não sabe fazer uma projeção? Puxa a live passada, você vai aprender a fazer, tá? E guarde isso na mente. A ganância, às vezes, vai atrapalhar. A vaidade, às vezes, vai atrapalhar. Abra a cabeça. Veja em que ponto está entrando. Tenha paciência, porque às vezes, se a gente está trabalhando aqui nessas duas lives o tema de retração e projeção, às vezes a gente não tem a paciência para esperar uma retração. Né? Nós temos ali um ditado, o apressado ele come frio, né? Aquela coisa assim. Então, a paciência, ó, é a nossa amiga aqui no mercado, pessoal, tá? A gente precisa tratar talvez o mercado aqui com um pouquinho mais de delicadeza ali. Em vez de a gente brigar com o mercado, por que a gente não faz amizade com ele? Né? Vamos tentar entender, vamos ver o que ele está falando para nós. Aqui é uma região meio ruim, né? Talvez não quero operar aqui, vou esperar o preço sair dessa região. Legal. Quero operar aqui, mas então aqui é o lugar onde eu entro com a mão menor. Eu busco um alvo menor. Certo? Gente, um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Desejo a todos aí uma excelente noite, tá? Deixo mais uma vez o convite para abrir sua conta aqui na ABC Financial Groups, tá? Uma excelente corretora de Forex aqui. Obrigado pela parceria e que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, pessoal.